Era uma tarde de domingo, o sol já começava a se pôr quando o irmão José, um dos cooperadores mais dedicados da nossa congregação, se aproximou de mim com uma expressão de preocupação no rosto. Ele me chamou para um canto do salão, onde não havia muita gente, e com voz baixa, quase trêmula, começou a me contar sobre o seu filho, o jovem Daniel, de 19 anos. O irmão José não era de falar muito, mas naquele dia, as palavras saíam como se ele não pudesse mais segurar o peso que carregava no coração. Irmão, eu não sei mais o que fazer, disse ele, passando a mão no rosto cansado. O Daniel não é mais o mesmo. Há quase 2 anos, ele vem lutando contra algo que não conseguimos entender. Começou com uma agitação, uma inquietação que não o deixa sossegar. Ele não consegue ficar parado, não consegue se concentrar em nada, nem mesmo nas coisas da obra. Às vezes, fica horas andando de um lado para outro, como se algo perseguisse por dentro. Já levamos ele em médicos, fizemos exames, tomou remédios, mas nada adiantou. Os médicos falam em ansiedade, em depressão, mas eu sei que isso é coisa do inimigo. Ele está sendo oprimido, irmão. E o pior é que ele já não tem mais ânimo nem para vir às reuniões. Fica em casa isolado, como se o mundo todo fosse contra ele. Eu ouvi tudo em silêncio, sentindo o peso daquela situação. Conhecia o Daniel desde criança, era um jovem quietinho, obediente, sempre disposto a ajudar. Ver aquele estado partia o coração. O irmão José continuou, contando que as noites eram as piores. O Daniel não conseguia dormir, ficava acordado até altas horas, às vezes chorando, outras vezes com raiva de si mesmo, como se estivesse lutando contra algo invisível. Ele já chegou a dizer que não aguentava mais, confessou o irmão José, com os olhos cheios d'água. Fala que sente como se tivesse um fogo dentro dele queimando e que não tem paz. Já oramos tanto, irmão. Minha esposa e eu jejuamos, pedimos aos irmãos que orassem, mas parece que o inimigo não solta. Eu não quero perder meu filho para o mundo, nem para a loucura. Precisamos da ajuda do Senhor. Naquela mesma noite, depois da reunião, chamei alguns irmãos e irmãs de confiança e contei a situação. Todos ficaram comovidos e prontamente se dispuseram a interceder. Marcamos um dia para irmos até a casa do irmão José, não só para orar, mas para estar perto do Daniel, mostrar que ele não estava sozinho. Chegamos na casa deles numa tarde de quarta-feira. O irmão José nos recebeu com um abraço apertado, agradecido pela visita. Sua esposa, a irmã Maria, tinha os olhos inchados de tanto chorar. O ambiente estava pesado, como se uma nuvem escura pairasse sobre aquele lar. O Daniel estava no quarto, e quando o irmão José foi chamá-lo, ele demorou a responder. Quando finalmente saiu, seus olhos estavam baixos, as mãos trêmulas, e seu corpo parecia tenso, como se estivesse pronto para fugir a qualquer momento. Daniel, os irmãos vieram te ver, disse o pai, com voz firme, mas carinhosa. O jovem assentiu, mas não olhou para ninguém. Sentamos na sala, e por um tempo ninguém falou nada. Era como se todas as palavras fossem pesadas demais para aquele momento. Então o irmão Antônio, um dos mais velhos da congregação, quebrou o silêncio com uma oração simples, mas cheia de fé. Senhor Jesus, nós estamos aqui porque precisamos de ti. O teu servo Daniel está sofrendo, e nós não temos força para ajudá-lo. Mas tu, Senhor, tens todo o poder. Olha para ele com misericórdia, livra-o dessa opressão, dessa inquietação que não o deixa viver. Dá-lhe paz, Senhor. Em nome de Jesus, amém. O Daniel não reagiu à oração, mas eu notei que suas mãos pararam de tremer por um instante. A irmã Clara, uma irmã cheia de fé, se aproximou dele e segurou sua mão. Daniel, meu filho, você não está sozinho, disse ela com voz suave. Nós estamos aqui por você. Deus não te abandonou. Você precisa crer nisso. Ele finalmente olhou para ela e nos seus olhos, viu um brilho de esperança misturado com medo. Eu não aguento mais, irmã, confessou com voz quebrada. Parece que tem algo dentro de mim que não me deixa em paz. Eu oro, peço a Deus, mas parece que ele não me ouve. Às vezes, penso que sou um caso perdido. Aquelas palavras doíram em todos nós. Como um jovem tão novo poderia sentir que Deus não o ouvia? Mas ali naquele momento entendemos que a batalha não era só contra a inquietação, mas contra a desesperança que o inimigo havia plantado no coração dele. Decidimos que não sairíamos dali sem lutar na oração. Pedimos ao Daniel que se ajoelhasse conosco. Ele hesitou, mas finalmente se curvou. O irmão José colocou a mão em seu ombro, e começamos a clamar a Deus com todo o nosso coração. Senhor Jesus, tu que curaste os enfermos, que libertaste os oprimidos, olha para o teu servo Daniel. Orou o irmão Antônio com voz forte. Essa inquietação não é dele, não é da sua natureza. É obra do maligno, que quer roubar a paz que só tu podes dar. Mas nós resistimos a ele em nome de Jesus.
Quebra essa corrente, Senhor. Liberta o Daniel dessa opressão. Enquanto orávamos, o Daniel começou a tremer. Não era um tremor de medo, mas como se algo dentro dele estivesse sendo sacudido. Suas lágrimas caíram no chão, e ele começou a gemer, como se estivesse em uma luta interna. A irmã Maria, sua mãe, segurou suas mãos e começou a declarar: Meu filho, em nome de Jesus, você é livre. Essa agitação não tem mais poder sobre você. Deus está te curando agora. De repente, o Daniel gritou. Não foi um grito de dor, mas de libertação, como se algo tivesse saído dele. Ele caiu para frente, apoiado nas mãos, e começou a chorar de maneira diferente, não mais de angústia, mas de alívio. Todos nós sentimos a presença do Senhor naquele lugar. Era como se uma carga pesada tivesse sido tirada dali. Depois da oração, o Daniel ficou quieto por alguns minutos. Quando se levantou, seus olhos estavam diferentes. Ainda havia marcas de cansaço, mas havia também uma luz que não estava lá antes. Eu sinto paz, disse ele surpreso, como se não acreditasse no que estava sentindo. É como se algo tivesse saído de mim. Não sinto mais aquele fogo, aquela agitação. Todos nós nos alegramos, louvando a Deus por aquela vitória. Mas sabíamos que a batalha não havia terminado. O inimigo não desiste fácil, e o Daniel ainda precisaria de muito apoio. Nos dias que se seguiram, os irmãos e irmãs não o deixaram sozinho. Todos os dias alguém ia até sua casa, ora para conversar, ora para orar com ele. O irmão José e a irmã Maria redobraram os cuidados, sempre lembrando das promessas de Deus. O Daniel começou a voltar às reuniões, aos poucos. No início ainda se sentia incomodado, como se a antiga inquietação pudesse voltar, mas com o tempo, a paz de Deus foi se firmando em seu coração. Uma noite, cerca de 3 semanas depois daquela oração, o Daniel pediu para dar um testemunho na reunião. Ele subiu à frente, tremendo um pouco, mas com uma determinação que não víamos nele há muito tempo. Irmãos, eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por mim, começou com voz firme. Há 2 anos, eu vivia como se estivesse preso dentro de mim mesmo. Não tinha paz, não tinha alegria, não conseguia descansar. Parecia que algo me perseguia que não me deixava viver. Eu orava, mas não sentia resposta. Cheguei a pensar que Deus tinha me abandonado. Ele fez uma pausa, engolindo em seco antes de continuar. Mas Deus nunca me abandonou. Ele estava me preparando para essa vitória. Quando os irmãos vieram à minha casa e oraram por mim, senti algo sair de dentro de mim. Não foi fácil, não foi de uma hora para outra, mas Deus começou a me libertar. Hoje eu posso dizer que sou livre. Ainda tenho dias difíceis, ainda sinto o inimigo tentar me abalar, mas agora eu sei que tenho um Deus que é maior do que qualquer coisa que venha contra mim. Suas palavras tocaram a todos. Muitos choraram, outros louvaram a Deus em voz alta. O irmão José, que estava sentado na primeira fileira, não conseguiu segurar as lágrimas. Depois da reunião, ele me abraçou forte e disse: Deus é fiel, irmão. Ele ouviu nossas orações. Meu filho está voltando. Nos meses que se seguiram, o Daniel foi se fortalecendo cada vez mais. Ele voltou a participar ativamente das reuniões, ajudando nos cultos, visitando os enfermos, sendo um testemunho vivo do poder de Deus. Às vezes, ele ainda sentia um pouco daquela antiga inquietação tentar voltar, mas agora ele sabia como lutar, com oração, com a palavra de Deus e com a ajuda dos irmãos. Uma vez, ele me contou que em um dos momentos mais difíceis, quando achava que não ia aguentar, leu em Salmos 34, 17 e 18, Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Aquelas palavras foram como um bálsamo para ele. Entendeu que Deus não só ouvia, como estava perto, mesmo quando ele não sentia. Hoje o Daniel é um jovem transformado. Não é mais aquele rapaz inquieto, atormentado, sem paz. É um servo de Deus cheio de alegria, de propósito. Ele mesmo diz que a cura não veio de uma vez, mas foi um processo, um caminho de fé, de perseverança e de confiança em Deus. Às vezes, quando vejo ajudando outros jovens que passam por lutas semelhantes, lembro daqueles dias difíceis e vejo como Deus é poderoso. Ele não desistiu do Daniel, mesmo quando o jovem achava que não havia mais esperança. Deus o levantou, o restaurou e hoje o usa para abençoar outros. E assim, irmãos, nós aprendemos mais uma vez que não importa quão grande seja a luta, não importa quão profunda seja a dor, Deus está no controle. Ele ouve nossas orações, Ele vê nossas lágrimas e no seu tempo Ele age. Não foi um médico, não foi um remédio, não foi uma palavra humana que libertou Daniel. Foi o poder de Jesus Cristo, o mesmo que curou os enfermos, que expulsou demônios, que ressuscitou mortos. Esse mesmo Jesus está vivo hoje.
e ele continua operando maravilhas na vida daqueles que nele confiam. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de cada um de nós. Que possamos crer que não importa o que estejamos passando, Deus tem o poder de nos libertar, de nos curar, de nos dar paz. Basta clamarmos a Ele com um coração sincero, persistirmos em oração e confiar que Ele fará o que é melhor para nós. Agradecemos a Deus pela vida do Daniel, pela sua restauração. Que o nome do Senhor seja louvado agora e para sempre. Amém. O jovem Daniel, hoje com 25 anos, não se esquece dos dias em que a inquietação o dominava. Ele conta que às vezes a mente parecia um redemoinho de pensamentos, sem descanso, sem paz. As noites eram as piores, deitado na cama, o coração acelerado, a respiração curta, como se algo invisível o apertasse por dentro. Ele orava, mas as palavras pareciam não subir além do teto. Senhor, até quando? Era o clamor que repetia entre lágrimas. Não era rebeldia, não era falta de fé, era uma batalha que ele não conseguia entender. Mas Daniel não desistiu. Mesmo quando as forças faltavam, ele se arrastava até a congregação. Não faltava aos cultos, mesmo que às vezes saísse de lá com o mesmo peso no peito. Os irmãos oravam por ele, as irmãs o encorajavam com palavras simples, mas cheias de amor. Deus não te deixou, irmão. Ele está contigo. E Daniel acreditava, mesmo quando não sentia. Porque fé não é sentir, fé é confiar quando tudo diz que não há saída. Foi numa noite de oração, depois de meses de luta, que algo mudou. Não foi um raio, não foi um som do céu, foi uma quietude. Uma paz que ele não conseguia explicar, como se uma mão invisível tivesse tocado sua alma e dito, chega. Ele chorou naquela noite não de dor, mas de alívio. Não foi uma cura instantânea, mas foi o início da vitória. Porque Deus não trabalha sempre do jeito que esperamos, mas Ele trabalha. E Ele é fiel. Hoje Daniel é um dos que ficam até tarde na congregação depois dos cultos, conversando com os jovens que chegam com o mesmo olhar perdido que ele já teve. Ele não dá conselhos bonitos, não fala coisas que aprendeu em livros, ele fala do que viveu. Irmão, eu sei como é, eu já passei por isso. Mas Deus não te abandonou, Ele vai te tirar dessa. E muitos já saíram dali com uma esperança que não tinham antes. Uma irmã, a Dona Maria, que já viu muitas batalhas na vida, costumava dizer a Daniel, filho, o inimigo quer te fazer acreditar que você está sozinho, mas você não está. A congregação é sua família, e Deus é seu pai. E era verdade. Nos dias mais difíceis, eram os irmãos que ligavam, que visitavam, que oravam sem nem precisar que ele pedisse. Porque na congregação cristã, ninguém luta sozinho. Um dia, um jovem chamado Lucas, que também sofria com pensamentos ruins, procurou Daniel depois do culto. Com voz trêmula ele disse, irmão, eu não aguento mais. Parece que minha cabeça não para. Daniel não deu uma resposta pronta. Ele se sentou ao lado do rapaz, colocou a mão no ombro dele e disse, vamos orar. E oraram. Não foi uma oração longa, cheia de palavras difíceis, foi um clamor simples, Senhor Jesus, tem misericórdia deste teu servo. Livra-o como tu me livraste. E Deus ouviu. Dias depois, Lucas voltou e disse, irmão, não sei explicar, mas está diferente. Não estou curado, mas sinto que Deus está comigo. Daniel sorriu, porque ele sabia bem aquele sentimento. A cura muitas vezes não vem de uma vez, é um processo, como uma planta que cresce devagar, mas com raízes firmes. O importante é não desistir. E assim, a história de Daniel se tornou um testemunho vivo de que Deus não muda. Ele é o mesmo que curou os leprosos, que acalmou a tempestade, que deu vista aos cegos. E hoje, ele ainda opera. Não com barulho, não com espetáculo, mas no silêncio do coração daquele que busca a ele com sinceridade. Quantas vezes já ouvimos irmãos dizerem, eu já orei tanto e nada muda. Mas a questão não é quanto tempo levamos orando, é em quem confiamos. Deus não é um mágico que atende nossos pedidos na hora que queremos. Ele é Pai, e sabe o momento certo de agir. Às vezes a resposta demora porque Ele está preparando algo maior do que podemos imaginar. Daniel lembra de uma noite em que, depois de mais um dia difícil, ele abriu a Bíblia sem saber onde ler. Seus olhos caíram em Salmos 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Aquelas palavras foram como bálsamo. Ele não estava sozinho. Deus estava perto, mesmo quando ele não sentia. E hoje, quando ele vê outros jovens passando pelas mesmas lutas, ele repete o que aprendeu. Não é pela força, não é pela inteligência, não é por mérito nosso. É pela graça de Deus. Ele nos sustenta quando não temos forças. Ele nos levanta quando caímos. Porque a vitória não é nossa, é dele. E isso faz toda a diferença.
Há pouco tempo, um casal de irmãos mais velhos que já viram muitas batalhas na vida se aproximou de Daniel e disse: "Nós oramos por você desde o início. Mesmo quando você não sabia, nós estávamos intercedendo." Isso fez lembrar de que na congregação há sempre alguém orando por nós, mesmo que não saibamos. Porque a oração dos justos pode muito em seus efeitos. E assim a vida de Daniel se tornou um cântico de gratidão. Não porque ele nunca mais teve um dia difícil, mas porque agora ele sabe que mesmo nos dias difíceis, Deus está no controle. Ele não teme mais o futuro, porque aprendeu que o mesmo Deus que o livrou antes pode livrá-lo de novo. E isso é suficiente. Que este testemunho nos ensine a não desanimar na oração. Que nos lembre de que mesmo quando não vemos a resposta, Deus está trabalhando. E que nos faça crer que não importa quão grande seja a luta, a vitória já está garantida em Cristo Jesus. Glória a Deus pela vida do Daniel. Glória a Deus pela fidelidade dele. Que o nome do Senhor seja engrandecido em cada coração que ouve esta história. E que todos nós possamos dizer com toda certeza: o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Amém. Mas a história não para por aqui, porque Deus continua operando. E há muitos outros Daniels por aí, que ainda não sabem que a libertação está próxima. Que possamos ser instrumentos nas mãos de Deus para levar esperança a eles, assim como outros foram para nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que Ele nos dê forças para continuar firmes, mesmo quando a batalha parece longa. E que no final possamos todos cantar: ao Senhor pertence a salvação. Amém. A vida de Daniel depois daquela cura não foi um caminho de rosas, mas foi um caminho com Deus. E isso faz toda a diferença. Porque quem já experimentou o poder de Jesus sabe que mesmo quando as provas voltam, elas não têm mais o mesmo peso. O medo já não domina. A ansiedade já não sufoca. Porque agora há uma certeza: Deus não abandona. Nos primeiros meses após a sua libertação, Daniel sentia um desejo forte de contar a todos o que o Senhor havia feito por ele. Não era orgulho, não era exibição, era gratidão transbordando. Ele começava a entender que um milagre não é só para quem o recebe, mas para quem ouve e crê. Então, nas reuniões de jovens, ele compartilhava com timidez, mas com convicção: irmãos, eu estava preso numa angústia que não deixava eu respirar. Mas Deus ouviu as orações da igreja e me tirou daquele poço. Se Ele fez por mim, pode fazer por vocês também. E foi assim que, sem querer, Daniel se tornou um instrumento nas mãos do Senhor. Um irmão da congregação chamado Mateus ouvia aqueles testemunhos e sentia o coração apertar. Ele também lutava com pensamentos que não o deixavam em paz. Às vezes, deitado na cama, parecia que uma voz sussurrava coisas ruins no seu ouvido, e ele não sabia como fazer aquilo parar. Até que uma noite, depois de ouvir Daniel falando da fidelidade de Deus, Mateus resolveu abrir o coração. Irmão, eu também passo por isso. Às vezes acho que vou enlouquecer. Você acha que Deus pode me ajudar como ajudou você? Daniel não tinha respostas prontas, mas tinha uma certeza. Mateus, se Deus curou um homem cego de nascença, se ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias no túmulo, se ele abriu o mar para o seu povo passar, então com certeza ele pode te livrar disso também. Mas tem uma coisa: você precisa crer. Não só acreditar que ele pode, mas entregar isso para ele de verdade. Mateus baixou a cabeça. Não era fácil. Ele já tinha orado tanto, já tinha chorado tanto, que às vezes parecia que Deus não ouvia. Mas Daniel, como quem já esteve no mesmo lugar, colocou a mão no ombro dele e disse: eu também achei que não ia dar. Mas Deus não desiste da gente mesmo quando a gente desiste dele. Vamos orar agora mesmo. E ali no cantinho da sala de reuniões, depois que os outros irmãos foram embora, aqueles 2 joelhos se dobraram. Daniel orou com fé, mas foi Mateus quem, entre lágrimas, balbuciou as palavras que mudariam tudo. Senhor, eu não aguento mais isso sozinho. Se o Senhor quiser, me livre. Mas se não for da tua vontade, me dá força para suportar. Só não me deixe afastar de ti. Não houve trovão, não houve voz do céu. Mas algo mudou. Nos dias seguintes, Mateus ainda sentia aqueles pensamentos virem, mas agora era como se eles batessem numa parede. Ele conseguia dizer: não, em nome de Jesus, isso não vai me dominar. E pouco a pouco a paz foi voltando. Não de uma vez, mas como um rio que vai enchendo aos poucos até transbordar. Enquanto isso, Daniel continuava aprendendo que a vitória não é a ausência de lutas, mas a presença de Deus nelas. Um dia, ele chegou em casa depois de um dia exaustivo no trabalho. As contas estavam apertadas, o chefe tinha sido duro, e ele sentou na cadeira da cozinha com a sensação de que tudo estava desabando de novo. Sua mãe, que já tinha visto o filho passar por piores batalhas, só disse: filho, vai lá no teu quarto e abre a Bíblia.
não para procurar resposta, mas para encontrar Jesus. Daniel obedeceu. Abriu ao acaso e seus olhos caíram em Salmos 34. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Não foi um versículo que tirou seus problemas, mas foi Deus lembrando: eu estou aqui. E isso bastou. Na congregação, as orações continuavam. Não só por Daniel e Mateus, mas por tantos outros que carregavam fardos invisíveis. A irmã Clara, que há anos lutava com uma dor nas costas que nenhum médico conseguia aliviar. O irmão João, que perdia o sono com a preocupação pelo filho que tinha se afastado do caminho. A jovem Ana, que chorava em silêncio porque o noivado tinha sido desfeito e ela não entendia por quê. Mas ali, entre aqueles bancos de madeira, entre os hinos cantados com voz trêmula e as mãos unidas em oração, algo acontecia. Não era mágica. Era fé. Fé que não depende de sentimentos, mas da palavra que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E Deus, fiel como sempre, respondia. Não sempre do jeito que eles esperavam, não sempre no tempo que eles queriam, mas sempre do jeito certo. A irmã Clara, depois de meses de oração, acordou uma manhã sem dor. Simples assim. O irmão João recebeu uma ligação do filho, anos depois, pedindo perdão e dizendo que queria voltar para a congregação. A jovem Ana, com o coração partido, encontrou consolo nas palavras de um irmão mais velho: Deus não tira nada da gente sem dar algo melhor. Confia. E assim, a história de Daniel se multiplicava. Porque o milagre nunca é só para um. É para quem vê, para quem ouve, para quem ainda está esperando a sua vez. Numa tarde de sábado, depois da reunião, Daniel estava ajudando a arrumar as cadeiras quando um menino de uns 12 anos se aproximou. Era o filho do irmão Carlos, que sempre levava os filhos às reuniões, mas o garoto nunca tinha falado com ninguém. Moço, o senhor é aquele que Deus curou daqueles medos? Daniel sorriu. Sou sim. Por quê? O menino olhou para os próprios pés, envergonhado. É que, eu também tenho medo. Medo de escuro, medo de ficar sozinho, medo que aconteça alguma coisa ruim com a minha mãe. Eu oro, mas não passa. Daniel se ajoelhou na frente dele para ficar na altura dos seus olhos. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Você é filho de Deus, e o medo não pode mandar em você. Mas tem uma coisa, às vezes a gente ora e acha que Deus não ouviu. Mas Ele ouve. Sempre. Às vezes a resposta demora porque Ele está preparando algo melhor do que a gente imagina. O menino franziu a testa. Mas e se não passar? Então a gente ora de novo. E de novo. E de novo. Até passar. Porque Deus não se cansa de nos ouvir. Você já tentou orar com a sua mãe? O menino balançou a cabeça. Ela não sabe. Tenho vergonha. Daniel pensou por um instante, então disse: que tal a gente orar agora? Só você, eu e Deus. E ali, entre as cadeiras ainda desarrumadas, aquele menino aprendeu que não precisa ter vergonha de levar suas lutas a Jesus, porque Ele já sabe de tudo, e mesmo assim nos ama. Quando a mãe do garoto soube mais tarde, ela chorou. Não de tristeza, mas de alívio, porque finalmente alguém tinha dado ao seu filho o que ela não conseguia, a certeza de que não estava sozinho. E assim a congregação seguia. Não porque tudo era perfeito, mas porque ali eles tinham algo que o mundo não podia dar. Um Deus que ouve, que age, que cura. Não só o corpo, mas a alma. Não só os adultos, mas as crianças. Não só os fortes na fé, mas os que ainda estão aprendendo a crer. Porque a obra de Deus não é feita de grandes espetáculos, mas de corações que se rendem, de joelhos que se dobram, de lágrimas que se enxugam com a promessa: eu estou contigo. E se hoje você está lendo isso e sente que a sua luta é grande demais, que a sua dor é profunda demais, que a sua fé é pequena demais, lembre-se de Daniel. Lembre-se de Mateus, de Clara, de João, de Ana, daquele menino. Eles também acharam que não iam aguentar, mas Deus os segurou. Ele pode segurar você também. Basta entregar, basta crer. E se a resposta demorar, continue orando. Porque a oração dos justos pode muito em seus efeitos. E Deus, que começou a boa obra em você, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que assim seja. Amém.